qual a diferença entre os DIUs? A gente tem basicamente 4 tipos. A gente tem 2 DIUs que são não hormonais, não tem hormônio nenhum, e 2 DIUs que são hormonais. Os DIUs não hormonais, eles são o DIU de cobre e o DIU de prata. O DIU de cobre dura 10 anos, o DIU de prata ele vai durar 5 anos. Qual que é a diferença entre os dois? O DIU de prata, teoricamente, ele não deveria dar tantas cólicas ou sangramento. O DIU de cobre a gente vai ter mais tempo de ação, né? 10 anos. Qual que é a grande reclamação relacionada a DIU de cobre e prata? Os pacientes relatam que elas têm aumento de sangramento e aumento de cólicas. Algumas relatam que tem muito, a ponto até mesmo de ter que tirar o DIU, e outras reclamam que falam que não tem quase nada, doutor, nem percebi diferença. E geralmente por isso que eles são mais baratos, né? Porque eles têm um pouquinho mais de efeito colateral e eles não têm hormônios. O cobre, ele é espermicida e ele atua ali dentro do útero de uma maneira onde fica um local muito instável para anidação e um local muito ruim para a passagem do espermatozoide. Então, geralmente o espermatozoide morre, porém nós vamos ter bastante liberação de metais, né? Sendo que o cobre é um metalzinho que ele vai ali, às vezes, ser até mesmo identificado na corrente sanguínea. E aí a gente vai ter os DIUs hormonais, que eu particularmente gosto um pouquinho mais, e eles atuam também para ajudar em algumas doenças. Pacientes com cólicas menstruais, eles ajudam a diminuir, pacientes com sangramento ajudam a diminuir sangramento, mas voltando a dizer, depende de pessoa para pessoa. Tem muita gente que se dá bem com o DIU, ama o DIU, e tem gente que não se dá bem com o DIU, né? Temos 2 tipos de DIUs hormonais, né? A gente tem o Mirena, que ele é mais antigo, 54 microgramas de progesterona. Cailina, que ele é um pouquinho mais novo, ele vem com uma dose menor, 19 microgramas de progesterona. Essa diferença, ela é quase que imperceptível, mas isso acaba influenciando, às vezes, para o médico no tratamento de algumas mulheres. Tipo, uma paciente que não tem nenhum tipo de queixa, por que eu deveria dar um pouco mais de hormônio para ela? Eu acabo ofertando Cailina, que é um pouco menos de hormônio. Já uma paciente que precisa dessa progesterona para diminuir sintomas, é interessante a gente dar um Mirena, que ele tem um pouquinho mais de hormônio e a gente consegue ali equilibrar alguns sintomas, como um excesso de sangramento. Então, basicamente, essa é a diferença entre os 4 DIUs. Espero que vocês tenham gostado.